de hoje. Hoje a gente vai tratar da aula prática de aprendizagem supervisionado, regressão, ok? Lembrando, regressão é quando a gente quer tentar predizer um valor geralmente numérico, tá? Um valor pode ser inteiro, pode ser ponto flutuante, pode ser float, mas ele não é uma categoria. Eu não estou querendo saber se um e-mail é spam ou não, ou se a pessoa está doente ou não. Eu quero saber um valor exato de alguma coisa. Ok? Desculpa, Emanuel, tu ia perguntar alguma coisa ou só comentou algo? Não, foi não. Beleza, o áudio acho que tá bom. Então vamos começar. Vou aumentar aqui a fonte um pouquinho. Acho que tá melhor de ler agora. Tá. Qual é a ideia da aula prática de hoje? Então, a gente lembra que durante até os exemplos na aula teórica, a gente comentou sobre tentar predizer o valor de um imóvel em João Pessoa, por exemplo. Então, algumas variáveis que vocês me deram naquele momento era o tamanho do imóvel em metros quadrados, o tamanho da quantidade de quartos, na verdade, o ano que ele foi construído, o bairro, se tinham coisas próximas, né? Point of interest, se tinha escola, se tinha, sei lá, restaurante, shopping, etc. Uma avaliação, né? Uma condição do imóvel, se está bem cuidado ou não. Enfim, uma quantidade de informações grandes. A gente falou sobre outros dois exemplos, né? O valor de carro, o valor de outras coisas. Mas o interessante é que vocês entenderam que, para o objetivo do problema, a gente tem que buscar os atributos, buscar para cada exemplo que a gente tem um conjunto de informações que consiga descrever o nosso item. E aí, usando todos esses descritores, que são os atributos, né, as features que a gente chama, a gente consegue criar um dataset, um banco de dados suficientemente explicativo e representativo para que a gente possa usar em modelos de aprendizagem de máquina e modelos de regressão. Aqui, o problema é para a gente predizer o valor de um imóvel, ou, na verdade, predizer o valor de imóveis em determinadas regiões sob determinadas condições. Esse dataset foi disponibilizado pela, acho que é a UCI, a Universidade da Califórnia de Irvine, sei lá, alguma coisa assim. Eu vou ver aqui, já digo para vocês. Mas ele já é bem antigo, o dataset, mas ele é bem interessante. E a gente vai ver como que as pessoas definiram os atributos desse dataset, certo? Então, a primeira coisa esse é o mapazinho da cidade de Boston, da região de Boston, lá nos Estados Unidos. E aí, observem que é uma cidade muito grande, pelo mapa aí vocês conseguem perceber que a gente tem rios, né, pontes que atravessam a cidade, grandes vias que cruzam a cidade de toda forma, assim como João Pessoa, né? Essa região aqui, vocês estão vendo o mouse? Sim. Beleza. Tem uma região aqui perto que seria o aeroporto, tá? Ali perto tem várias pistas, é bem típico essa vista superior de aeroporto. Tem uma região de portos, tem área de praia, enfim, tem muitas coisas de uma grande cidade, de uma grande região urbana, bastante populoso, né? Inclusive aqui. Dá para ver que a região está densamente ocupada aqui, né? Então vamos lá. Como de sempre, uma das primeiras etapas, a gente viu que o workflow tem 4 etapas, mas na verdade ela pode ter 5, pode ter 6, pode ser quantas vocês desejarem explicitamente definirem. Tanto que na atividade que eu pedi para vocês, lá em Fundamentos, eu solicitei que vocês fizessem uma busca por outros modelos de workflow, né? Mas vamos para a primeira etapa. A primeira coisa é obter os dados. Vou fazer a importação de algumas bibliotecas. Deixa eu ver aqui se o mouse está aparecendo. Tá. Meu mouse está deslocado em relação à tela, mas ok. Sem problema. Então, a gente vai importar o NumPy, biblioteca para tratar com dados numéricos, importar o Pandas para tratar com aqueles dados tabulares, tá certo? Matplotlib, que é o PyPlot, junto com o Seaborn, só para fazer alguns plots mais rápidos. Eu importei hoje uma função chamada display do IPython. Eu vou mostrar para vocês como é que eu uso ela e por quê. Hoje eu resolvi usar ela, tá? Mas é só uma coisa, o Google Colab, ele é criado em cima do
desses notebooks, né, do IPython, que é um terminal interativo numérico, e do Jupyter Notebook. E aí eu só importei uma função específica dele para a gente exibir um conteúdo de uma maneira mais agradável. E eu setei um tema default para o Seaborn chamado Dark Grid, só isso, nada demais também. Então vamos lá, primeira coisa. Nas outras aulas, geralmente eu estava passando para vocês um arquivo .csv. Esse é o jeito mais típico, né, de compartilhar datasets como esse. Às vezes eles te compartilham o CSV zipado, às vezes TXT mesmo, às vezes uma planilha do Excel, às vezes uma consulta de um banco de dados. E aqui, o próprio pacote scikit-learn, ele tem um conjunto de datasets já incluído quando você instala a biblioteca. Esses datasets geralmente são pequenos, tá? Não são muito grandes. E eu estou usando, nesse caso aqui, a importação dessa forma. Então, lá do conjunto de datasets do scikit-learn, eu estou importando o objeto, a classe load_boston. Eu consigo, com essa classe, instanciar um objeto que importa todos os dados desse dataset chamado Boston. Então, vocês nem precisam importar lá, já só puxar essa linha. O scikit-learn, ele tem vários datasets. Vou abrir aqui para vocês verem. Se vocês forem lá, scikit-learn.org, tem datasets. Cadê? Aqui. Datasets. Prontinho. sklearn dataset. Aqui vocês podem ver que tem os loaders. Então, os loaders são esses que criam um objeto. E aqui tem o do preço de casas em Boston, tem para detectar câncer, diabetes, dígitos, o íris está aqui também, algumas imagens, outras, bom, tem uma infinidade aqui, tem o de casas da Califórnia também, é diferente um pouquinho, tá? E eu também tenho como gerar dados aleatoriamente, tá? Mas vamos voltar para onde a gente estava. Bom, vou carregar aqui as bibliotecas, carregou, ele não exibe nada, né? Porque, bem, enfim, é só para carregar. O segundo aqui, eu estou criando um objeto, Boston Dataset. E aí, o que é o objeto Dataset do Boston? Pessoal, só lembrando, toda hora que vocês quiserem, professor, para aí, tem uma pergunta, pode falar. Manda parar e perguntar, tá? Bom, o que é um objeto desse aí, tá? Eu vou imprimir algumas coisas desse objeto. Então, o objeto tem alguns atributos. Eu criei aqui essa parte para poder ficar mais simples, já executei já. Então vamos lá, meu Boston Dataset, se eu clico ponto, o próprio Google Colab vai tentar listar para mim aqui a quantidade de métodos ou atributos que a gente tem. Então o dataset data, o atributo data, ele vai te entregar o conjunto de dados do dataset. O atributo desk vai te retornar uma descrição em texto do que é esse dataset. Features name são os nomes dos atributos, file name é onde esse arquivo está no teu sistema, e o target do dataset é o conjunto de valores da última coluna, que é o valor que a gente quer tentar predizer, tá? Então vou escrever aqui algumas só para... Deixa eu copiar isso aqui, que a gente não precisa ficar fazendo de tudo. Então, deixa eu imprimir, por exemplo, o primeiro feature names, ok? Depois eu vou colocar o description e o que mais que a gente tem aqui, só para a gente ver. Features name, description, o data, que é o conteúdo de dados mesmo, target, por consequência, e vou colocar o file name, só para vocês verem, file name, prontinho. Vamos ver o que acontece. Pronto, então vamos lá. Primeiro eu mandei plotar os nomes das features, dos atributos. Então ele retornou uma lista. Opa, desculpa. Feature names. Vou colocar em português. Nomes de atributos. A descrição. Eita. Descrição do dataset, os dados propriamente ditos, o target e o nome do arquivo. Vou mandar de
novo. Okay. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Muita coisa. Primeiro, nome dos atributos. Então, tem cream, ZN, Indus, Cas, Nox, etc, etc. São só os nomes das variáveis. Lembra lá em que, no dataset do Iris, que tinha a largura da pétala, a altura da sépula e assim vai? Aqui são os nomes dos atributos. Aí depois eu pedi a descrição. Então, o que é a descrição? Boston House Price Dataset. Então, ele está dizendo, olha, esse aqui é um dataset, ele tem 506 instâncias de exemplos, ele tem número de atributos. São 3 atributos, são numéricos para predição. A gente tem um valor médio, que é o atributo 14, que é o valor da casa ali, na região, com essas características, tá? Então, aqui são as informações dos atributos. Então, ele diz, ó, Serrim é o per capita crime rate by town. Então, é o crime, a taxa de criminalidade per capita dessa moradia aí. ZN, a proportion of residential land zone for lots over 25 square feet. Eu traduzir já embaixo, vou mostrar para vocês o que é cada uma dessas características. Por que eles escolheram isso? E aí, aqui tem várias informações ainda na descrição, aonde que esse dataset foi obtido, como que você pode usar, como que você pode citar esse dataset, certo? Se você fosse, por exemplo, fazer um artigo e quisesse citar esse dataset, vocês poderiam fazer isso. Se vocês quiserem ler aplicações sobre esse dataset, ele também te dá algumas referências, você pode ir atrás sobre isso, tá? Aqui são os dados, ó. Uma lista de dados, CSV, tá reduzido. Aqui o target, que é a saída, para cada linha a gente tem essa última coluna, que é a saída, o valor que a gente tem, tá? E, bom, o valor do imóvel, 24, 21, etc., ele diz, porque está em milhares de dólares. Então, é 24 mil dólares, 20 mil dólares, etc. Nome do arquivo. O teu arquivo está em /usr, local, blib, python 6, se for no Windows, C2 pontos, contra barra, blá, 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 blá. Então, o que são essas colunas? Cada um dos atributos do nosso dataset. CRIM, aqui, a taxa de criminalidade per capita da cidade ou da região ali. E aí, a gente tem diversos valores distintos, já eu mostro. ZN, a proporção de terrenos residenciais zoneados para lotes com mais de 25 mil metros quadrados. Então, provavelmente aqui o que ele está querendo é uma medida de quantidades de terrenos residenciais grandes e largos, tá? Então, outro, proporção de acres de negócios não varejistas por cidade. Então, primeiro, a gente sabe que tem comércio varejista, comércio atacadista. Varejistas são aquelas pequenas lojas onde a gente compra, é o consumidor final que geralmente compra, né? Isso é padaria, é um mercadinho, é uma loja de sapato, etc. Atacadista, que são aquelas grandes lojas e que geralmente vende para empresas ou para grandes clientes. Geralmente, comércios atacadistas ocupam grandes áreas, são grandes regiões ou industriais ou comerciais, mas que o que afeta na cidade? Tudo que fica ao redor fica muito distante, muito espaçado. Então, por exemplo, aqui em João Pessoa, que é o que vocês poderiam imaginar, ali na região onde tem o Carrefour da BR, aí tem aquela casa de material de construção, Vieira Costa, aí tem o Hiper, logo depois. Ali é uma região atacadista. Então, morar ali perto, se for uma residência, te faz logo pensar que você não vai ter muitos pequenos comércios ao redor. Você vai ter grandes comércios ao redor, mas se você quiser achar alguma coisa pequenininha e rápido, você vai ter que andar muito, ou então andar de carro. Então, essa é a informação importante para a constituição do banco de dados. Aqui é uma variável se o chás, aqui, se o terreno ou a região está próxima ou delimitada por um rio, sim ou não, no caso. Concentração de óxido nítrico por partes por 10 milhões, número médio de quartos por habitação da região, da zona, tá? Proporção de unidades ocupadas pelo proprietário, construídas antes de 1940, ou seja, qual a quantidade de casas que tem nessa região construídas antes de 1940, ou seja, você tem muita casa antiga. Distância até 5 centros de empregos em Boston, o índice de acessibilidade às rodovias radiais, existe uma métrica para calcular esse índice,
a proporção de aluno-professor por cidade. Olha só que interessante. Lá nos Estados Unidos, em alguns outros países também, quando uma pessoa vai alugar uma casa, um apartamento e tal, e é família, uma das primeiras coisas que eles mais se importam é qual é a escola que tem na região. Porque lá o ensino fundamental e médio, em sua maior parte, é gratuito e todo mundo vai para ele. Então, são raras as pessoas que vão para escolas particulares durante o período fundamental, porque é uma obrigação do Estado, todos fazem, e você sempre vai para a escola perto de onde você mora. Você não escolhe, eu quero ir para outra. Então, eles procuram saber se a escola é boa, e aí escolhe, eu vou morar lá naquela região. E nesse caso desse índice é quantos alunos por professor, ou seja, quanto menos alunos tiver por professor, para eles é melhor. Ou seja, eu vou ter professores se dedicando a uma menor quantidade de alunos, ou pode se dedicar melhor a cada um deles. Taxa de impostos de propriedade de valor por 10 mil dólares, porcentagem de estados inferior da população, da sua estratificação, né? Como tem no Brasil, classe A, B, C, D, E, etc. E valor médio da casa é a variável que a gente quer encontrar, o valor médio da casa na região, tá? Naquele contexto. Então, aqui, esse dataset, ele se preocupa com outras coisas que não é só a área da casa, a área da coisa. Aqui, o que ele está querendo mensurar é um valor médio por determinadas características de micro-regiões daquele, e não do imóvel independente. Eu acho que, tenho dúvidas, mas talvez esse dataset possa estar sendo utilizado para determinar a taxa de IPTU, por exemplo, de uma determinada região. Porque se você está em regiões mais bem acessíveis, desenvolvidas e tal, vou te cobrar um IPTU maior. Se estiver numa região sem essas características, vou te cobrar um IPTU menor. Muito provavelmente, eu teria que fazer um estudo maior, mas aí a gente tem essa quantidade de atributos. Então, beleza aqui? Entendendo o dataset? Tá ok para vocês? Alguém? Professor, tá beleza. Beleza, valeu. Bom, transformando em pandas, tá? Então, a gente tem a variável data, a gente tem que transformar essa variável data, que é uma espécie de lista de listas, tá? Em um data frame, como a gente faz, um pandas data frame. Então, o dataset que eu estou criando agora é um pandas data frame que vai receber o Boston dataset.data, que é aquela lista de listas, e eu estou dizendo que as colunas, os títulos, vão ser o Boston dataset.featurenames, tá vendo? Estou dando os nomes lá e estou criando. E aí eu estou pedindo para imprimir as 5 primeiras linhas. Então, vamos lá. Está aqui. Então, criei o dataset, cada uma das linhas é um valor que a gente tem para predizer. Aqui são todos os atributos. Aí eu vou, como eu peguei só o data não tem o target, né, que é a última coluna. Aí eu vou anexar aqui, ó, dataset med value é o Boston dataset.target. Eu só estou pegando a linha que é o target, que é o que a gente quer adivinhar, e anexando ali ao nosso dataset, tá? E aí eu estou imprimindo novamente. Aí vocês podem ver, ó, agora vai surgir, aqui em cima não tem, mas aqui tem, ó, o med. Eu acabei de adicionar na coluna med value, valor médio, o meu target do objeto dataset. O que eu fiz para vocês até então foi o quê? Se vocês quiserem carregar datasets do scikit-learn, existem esses loaders que geram objetos que têm a descrição, o nome do arquivo, o conjunto de dados, o nome das features e o target. E ele separa lá o conjunto de dados de atributo e o target. Bom, é uma forma de carregar dados e não precisar usar o pandas read CSV, seja de um link ou já tem aí no scikit-learn, para vocês testarem. Aí, até então, todas as outras vezes, eu estava fazendo, ó lá, print, dataset, head 5 ou head 10, que são os primeiros valores. Mas observem que, em um determinado momento, a gente parece esses 3 pontinhos. Quando ocorre isso? É quando o meu conjunto de colunas é muito maior do que eu consigo representar aqui na tela. Aí ele diz, olha, tem essa, mais algumas aqui no meio e essas aqui no fim. Aí eu disse que eu hoje ia usar a função display, em vez só da print, para poder, aqui, ó, display, dataset head 5, para poder exibir
todas as colunas, ó. E ele exibe mais como um HTML, né, com um over, com CSS, onde eu passo o mouse e ele fica me mostrando o valor da linha específica. Bom, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 colunas de atributos e o meu target, ok? Beleza, vamos seguir. Agora, segunda etapa do workflow, visualizar os dados e fazer a divisão deles. Então, como habitualmente, a gente pega o array, o dataset aqui, tem os values, vou pegar os valores do meu dataset, botar nessa variável array, vou imprimir aqui para vocês verem que é um NumPy array, vou pegar da 0 até antes da 13, né, porque no Python o segundo índice ele não entra, então é de 0 a 12, 0 a 12 são 13 índices, e o último índice para o y, que é a minha variável que eu quero tentar predizer, tá certo? X, os atributos, y, o target. Vou dividir aqui o train test split, como vocês já conhecem, ele vai gerar 4 variáveis, xtrain, xtest, ytrain, ytest. Na proporção de 30% eu coloquei aqui, e o run_do_state, eu defini o run_do_state 25, mas nem precisava disso, tá? Eu já coloquei aqui, mas isso aqui nem precisava. Ok, aleatório. Se vocês quiserem replicar o mesmo resultado para ver se está ok, vocês coloquem no run_do_state. Então, carreguei. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui alguma coisa. Ok, não. Beleza. E aí, só para ver aqui o formato dos dados, deixa eu rodar aqui. Já rodou? Já. Lembra que a gente tinha quantos dados? Que ele falou aqui. Aqui. 506. Quando eu fiz uma proporção de 30% para teste e 70% para treino, então o que ele fez? 70% de 506, 354, 30% de 506, 152. Pronto. O X, 354 por 13 colunas, o X-teste, 152 por 13 colunas, e o Y-treino, 354 por uma coluna, que é o nosso Y. Beleza? Nada de novidade até então. Não é isso? Vou só visualizar os dados. Aqui é uma forma, cada um dos notebooks que a gente já viu anteriormente nos exemplos tem um jeito de mostrar esses dados. Estou tentando variar para vocês verem diferentes formas. Aqui é um mapa de calor da correlação. Primeiro, eu crio um objeto que represente a correlação dos dados. O dataset é uma variável pandas. O pandas tem um método chamado core, que é correlação. Então, pandas. Correlação, dataframe. E que ele te retorna. Computa a correlação cruzada, que em inglês é pairwise correlation, das colunas, né? Excluindo os valores nulos, e te retorna um valor. O que a gente vai fazer é pegar esse valor e plotar ele. Então, vamos lá. Peguei o valor da correlação entre as diferentes atributos e o valor de saída também. Criei um plot aqui, que é o plot do tipo heatmap do Seaborn. Então, Seaborn heatmap. Que faz o heatmap. Ele vai gerar um gráfico com o matplot, o pyplotlib, o Seaborn no caso, te mostrando um mapa de calor. Só que esse mapa de calor aqui, ele corresponde ao valor que eu tenho em cada uma das células aqui, da correlação cruzada. Nesse caso, um valor muito baixo, 0, ó, ele plotou escuro, um valor muito alto, ele plotou branco. Isso significa que o cruzamento dessa linha com essa daqui, ó, tem um valor muito alto. Aqui um valor muito baixo. O que eu vou pedir é para exibir também o valor dentro, que aí fica mais explícito para a gente. Tá? É só esse tipo de gráfico aqui. Tem várias aplicações desses tipos de gráficos. Tá? Vou mostrar aqui para a gente, para vocês, que é a correlação. Aí, aqui, eu só pedi para ajeitar os índices, tá? Nas linhas e colunas, e mandei exibir. Ok, vamos lá. O que a gente tem? A gente tem aqui que o primeiro atributo, por exemplo, sei lá, deixa eu pegar aqui um outro aqui. O que é
taxa de... Deixa eu pegar uma correlação alta. DIS com NOx. O que é o DIS? DIS. Distâncias ponderadas até 5 centros de empregos. E o NOx? Concentração de óxido de nitrídeo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele achou uma correlação. Posso fazer o quê? Bom, o que é isso aqui? Eu plotei o grafo de correlação cruzada entre as variáveis. Opa, minha câmera saiu. Peraí. Só tentar voltar aqui. Bom, não é primordial a câmera, vou botar no Wi-Fi, mas acho que agora vocês estão me vendo. Pronto, beleza. Então, eu chequei se cada uma dessas variáveis tem uma correlação com alguma das outras. Então, por exemplo, o que eu coloquei? Mandei plotar em vermelho um valor muito negativo. E em azul escuro, um valor muito positivo. A correlação cruzada, ela dá um valor sempre de menos 1 a 1. Tá? Então, o que está em azul forte indica que essas variáveis têm uma forte correlação. O que está em vermelho forte diz que elas têm uma forte correlação, mas inversa. E o que está em zero, que é bem clarinho, não tem uma grande correlação. Elas são mais ou menos independentes, tá? Tudo que tem forte correlação são atributos que estão se complementando, mas que não dá muita informação. O que não tem muita correlação são atributos que vão me ajudar a resolver o problema também. O azul é forte correlação cruzada positiva, forte correlação inversa, né, negativa, e branca mais ou menos. Não tem correlação, desculpa, muito forte. Então, aqui o NOx com DIS tem uma forte correlação negativa. Deixa eu ver outro azulzinho. Esses dois aqui, né, que é RAD-TAX, que eles estão cruzados aqui, eles têm uma forte correlação positiva. O que é o RAD e o TAX? TAX é um imposto anual e RAD é... O que é o RAD? RAD mesmo? Será que escrevi certo? RAD. DIS, RAD e TAX. RAD. Ok. Índice de acessibilidade à rodovia e taxa de imposto. Tem uma correlação, ele achou lá. Mas a gente só está visualizando os dados, ok? Deixa eu só botar outro plot que é também da mesma informação. Só que ao invés de eu falar só do valor da correlação cruzada, eu vou plotar isso. Esse plot demora muito tempo. Deixei rodando, uma hora ele vai aparecer. Só mandar executar isso também, enquanto isso. Ele aparece. Podem ter calma aí que ele faz um cálculo muito grande aí. Bora, meu filho. Bom, enquanto... o negócio que eu não posso nem dar continuidade, porque ele precisa processar isso antes de conseguir processar o resto. Eita, nós. Talvez seja porque a quantidade de dados é muito grande e... Aí, beleza. Na verdade, ele gera muitos, tá vendo? Cada um desses é um plot com todos os valores que tem entre as duas variáveis. Como eu disse de outra vez, quando a gente tem um gráfico descendo, assim, feito esse, uma forte correlação cruzada negativa, quando é subindo é positiva. É uma forma da gente ver o plot de variável por variável, atributo por atributo, no gráfico. Às vezes isso é importante para fazer análise. Não vou entrar no caso, mas o legal também é que as colunas diagonais, elas são os histogramas, como os dados estão distribuídos entre si. Muito bom. Onde vai? Como diz. Aqui, a terceira etapa, nesse momento, é criando e treinando os modelos e avaliando os resultados. Hoje, eu vou mostrar para vocês 3 modelos de regressão linear. Alguns deles têm umas peculiaridades, mas eles são de de regressão. Um é uma regressão linear, mas tem outros, tá? E eu quero que vocês façam outros também.
criando e treinando os modelos e avaliando os resultados. Beleza. Lembra que na aula passada eu falei que a gente precisava calcular o erro do nosso preditor. Em classificação, a gente tem outros tipos de métricas, que é aquela acurácia, que é o percentual, né, de quantas vezes ela acerta, tem a matriz de confusão, enfim, tem outros. Aqui a gente tem, na regressão, um jeito de calcular a distância entre o valor predito e o valor real. E aí tem o mean square erro, né, o erro médio quadrático, o erro médio, a raiz quadrada do erro médio, tem o valor de erro absoluto, o valor do erro médio absoluto, tem o cross-validation também, tem o R2 score, né, que é um jeito mais acurado de fazer também. Enfim, eu vou importar todas essas métricas. Lá naquele material que eu passei no PDF, ele diz algumas dessas métricas também, como se calcula. Vocês podem entrar lá no scikit-learn e procurar sempre aqui, porque ele está R2 score. Como que ele faz, ele explica. Ó, a métrica R2 score, então ele descreve bem direitinho. Se você quiser ver exemplos usando ele, tem aqui. E se quiser uma referência sobre como isso é calculado, ó lá, coeficiente de determinação, também conhecido como R2 score. Então, o R2, ele tenta protar um gráfico para mostrar para você quão distante estão os valores do valor médio ali. Não é de interesse da gente estudar isso agora. A mesma coisa para o mean square erro, e a gente tem que fazer depois a raiz quadrada. Square erro, ok. Mesma coisa. É uma métrica estatística bem comum. Então, vocês podem procurar informações disso no Wikipedia, porque é uma informação estatística de probabilidade muito, muito comum. Vou carregar aqui essas métricas para a gente checar como, ou quão bom ou quão ruim são os modelos. E aí vou começar. O primeiro é um modelo de regressão linear. O modelo de regressão linear, ele vai tentar traçar uma reta a cada 2 parâmetros, ou cada um parâmetro em valor do exemplo, para tentar, e aí junto disso tudo, né, ele vai tentar predizer o valor. Para carregar, é lá no sklearn linear model. A gente vai pegar do pacote linear model o objeto linear regression, que é a regressão linear. Então, carreguei ele, igualzinho a todos. Geralmente, a gente faz modelo igual e instancia o objeto dessa classe linear regression. Hoje, eu vou colocar model 1, porque eu vou fazer 3 modelos e eu quero comparar eles. Por isso que eu estou colocando model 1. E aí a gente faz o fit de quem? Do X-train e do Y-train, que a gente já fez o split aqui atrás, ó. Igualzinho como todas as outras vezes, certo? Carregou, de novo, puxou aqui, deu fit, deu ok, não deu mensagem de erro, então ele retornou o objeto já fit, já treinado. E agora eu vou calcular o erro, é o Cross Validation Score, que ele pega a média de avaliação do score, né, de vários subgrupos do meu conjunto de treinamento, tá? Então, o que eu fiz? Eu treinei o modelo, aí eu peguei os meus dados de treinamento e dividi em 10 subpedacinhos. É igual o Cross Validation ali, só que aqui é o Cross Validation Score. Então, eu pego o conjunto de treinamento, acho que vai. Professor, vai ter alguma atividade no final? João, provavelmente sim. Vamos ver quanto tempo vai demorar a aula aqui. Se não der tempo da gente fazer essa atividade, eu vou passar para vocês e a gente vai desenvolvendo. Beleza? Isso. Ok, João? Valeu. Bom, aí o Cross Validation, ele pega o nosso conjunto de treinamento, que aqui é o Validation Score, divide em 10 subgrupos, 10 subsets. E aí ele faz o score de cada um desses subsets. Ao invés dele fazer de tudo, ele faz de um conjunto, do segundo conjunto, do terceiro conjunto, do quarto conjunto até o 10º. Esses conjuntos são disjuntos, ou seja, não tem elementos em comum entre eles, tem exceção. E eu faço esse cálculo, e aí eu pego os 10 e faço uma média, dividido pelos 10. Então eu tenho uma média de todos os
subconjuntos aí. Isso aqui é o cross-validation. Vamos calcular. Acho que foi. Estranho. Foi. Beleza. Agora eu vou calcular o desempenho usando a métrica R2, tá? Que é a distância quadrática de quanto cada um valor está em função do valor real. E aí, eu vou fazer duas vezes. Eu vou fazer o R2 para o meu conjunto de treinamento e vou calcular o R2. E vou também fazer o R2 para o conjunto de teste. Em tese, a gente tem que ter uma métrica de qualidade do valor melhor para o conjunto de treinamento e não tão boa quanto para o conjunto de teste. Então, para o conjunto de treinamento, eu quero saber quão bem ele treinou. E o conjunto de teste, quão bem ele generaliza para outros dados que ele nunca viu. Então, o CV1 é o resultado do cross-validation para o primeiro modelo. O CV2, o R2 Train 1 é o meu R2 para o conjunto de treinamento. E o R2 Teste 1 é o meu R2 para o conjunto de treinamento, tá certo? Então, desculpa, que está errado. Model 1. Agora sim. R2 Score é como a gente chama a função, e a gente só passa para a função o valor real do Y e o valor que eu consegui predizer. No caso de teste, eu passo o X-teste e eu passo para predizer, né? Aí eu passo o valor do Y-teste real e o valor que eu consegui predizer. E aí calculou. E por fim, eu calculo o erro médio quadrático, né? No caso, é isso. É a raiz quadrada do erro médio quadrado, mas beleza. Para o meu conjunto de valores preditos para o teste. O erro médio quadrado geralmente é para o teste, não é para o dado de treinamento. Calculo aqui também. Como é que eu chamo ele? Mean square erro, o Y de teste e o Y predito do teste. Calculei também. Vamos para exibir os resultados. O que eu fiz aqui? Para o modelo Linear Regression, eu quero exibir o valor do cross-validation, o valor médio, tá? Se eu não colocar médio, ele vai me dar o valor de todos os cross-validation. Eu posso exibir para vocês aqui. O R2 do treinamento, o R2 do teste e o root mean square erro. Vamos exibir. Ele me dá aqui os 10 valores que ele predisse. Esse aqui não foi bom, esse aqui foi bom. Mas eu quero, na verdade, é quem? É a média. Então, vou botar de novo. Beleza, o cross-validation me deu uma métrica de quão bom o meu modelo é, de 0,65. O R2 Train, 0,72. O R2 Teste, 0,75. E o Root Mean Square Error, que ele não é uma métrica de 0 a 1, tá? É quão maior, pior. Quão menor, melhor. Tá dando 4,56. Root Mean Square Error, Y-Test, Predicted Test 1. Ok. Beleza. Esses aqui são os dados para o nosso primeiro modelo, que é o regressão linear. É esperado que não seja tão bom, porque a gente tem 13 atributos, isso é um problema bem complexo, e um modelo de regressão linear, naturalmente, a gente poderia já pensar que não daria um bom resultado. O segundo modelo que eu quero mostrar para vocês é o modelo de árvore de decisões para regressão. Tá? Então, a gente importa o modelo Decision Tree Regressor, a gente carrega uma instância dele e já treina, tá? Um X-Train, Y-Train. Estou chamando ele de modelo 2, ok? Treinou, ele retornou o objeto treinado aqui, a gente chama fitado, né? Tá? Cross-Validation 2 vai ser o cross-validation do meu segundo estimador. Eu quero usar esse modelo aqui com os dados de treinamento e os dados, o Y de treinamento, também cross-validation 10. Rodou, beleza? Faço a mesma coisa. Vou predizer para o meu conjunto de treinamento como que o meu modelo prediz. E aí eu vou predizer também o meu conjunto de teste. E calcular a métrica R2. Calcular a métrica R2. Para os dois. Para o treinamento e para o teste. E também vou calcular o root mean square erro, o erro médio quadrático, raiz quadrada do erro médio quadrático, para o meu 2, modelo 2, tá? Bom sempre checar aqui esses. Quando você usa assim 2, 1, 2, 1, em vez de usar
list comprehensions, em vez de usar uma lista, um vetor para definir os modelos, a gente tem que ficar bastante atento a essas variáveis que a gente cria. Bom, acho que eu treinei aqui. E aí o resultado agora para o erro médio quadrático, para o cross-validation, e blá, 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 para o segundo modelo. Beleza, segundo modelo, ó, deu 69, deu 1 para o treinamento, ou seja, ele fez um treinamento bem forte, ele aprendeu bem todos os valores do treinamento, e Decision Tree é desse jeito, ele vai aprender. Aí o que é importante é checar o teste, né? A validação ali, deu 0,82. E o erro médio quadrático, no caso, a raiz quadrada do erro médio quadrático deu 3,93. Então, quanto menor esse aqui, melhor. Então, 3,93 é menor do que 4,56. Então, Decision Tree se apresentou para este problema um algoritmo melhor do que o anterior. Aqui o R2 está dando 0,72, 0,75, bem melhor aqui, né? Está dando 1, porque ele fita a Decision Tree, e 0,82 está melhor do que 0,72. Agora, o Cross Validation médio está dando 0,69. Não é tão distante, não é tão melhor do que esse, que está dando 0,65. Ou seja, tem conjuntos, subconjuntos do meu conjunto de treinamento que ele tem um valor menor ou pior, na média de 10, só que as outras métricas estão melhor. O terceiro modelo que eu quero mostrar para vocês hoje é um polinomial, uma regressão polinomial de segunda ordem. Aqui no Scikit-learn, a gente implementa os modelos polinomiais utilizando um modelo de regressão linear. Só que a gente altera o nosso conjunto de dados para incluir é como se a gente estivesse querendo incluir features de segunda ordem. O que é isso? A gente pega todas as nossas features, faz um pré-processamento delas e transforma elas para que elas possam ser utilizadas por modelos polinomiais de ordem maior. O que eles fazem é fazer uma conjunção de features para que eles se tornem features de segunda ordem. Eu posso fazer um produto, uma soma, um produto com coeficiente, etc. Vou mostrar para vocês. Nesse caso aqui, a gente vai usar o mesmo modelo linear regression, só que a gente vai precisar pré-processar os atributos de entrada. Para pré-processar os atributos de entrada, a gente chama a função chamada Polynomial Features, lá do sklearn Preprocessing. Então, o que eu faço? Eu instancio um objeto chamado Polynomial Feature e eu digo qual é o grau que eu quero criar esses polinômios. Então, eu quero segundo grau. Então, em segundo grau, ele vai fazer uma combinação dos atributos de tal forma que gere o segundo grau. Vamos procurar aqui no Scikit-learn rapidinho o que ele diz. Polynomial Features. Então, vamos lá. Ele gera features polinomiais. Ele faz a interseção entre os meus polinômios. Então, você pode definir que tipo de forma que você quer fazer essas iterações, mas ele pega, por exemplo, deixa eu ver o que ele diz, tá? Gera uma nova matriz de features consistindo de todas as todas as combinações polinomiais das features, com um grau menor do que ou igual ao grau especificado. Tá aqui, ó, ficou bem fácil de entender. Vamos supor que a gente tem uma tabela, né, de dados ali, um data frame, que tivesse dois atributos, A e B, ok? A e B. Se os meus atributos fossem só A e B. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor de A, vai pegar o valor de B, que são 2, e vai criar mais novos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 novas features, que é uma combinação entre esses dois valores, ou seja, dois atributos aqui se tornam 6. Aí, no nosso caso lá, como a gente tem 13, então a gente vai pegar 2 a 2. O primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o primeiro com o quarto, o primeiro com o quinto, e assim vai. É muito grande. Tá? O que ele vai pegar? Ele vai pegar, a primeira feature vai ser 1. 1 não é informação, ele vai ser retirado. O A, ele retorna o próprio feature, retorna o próprio feature B, aí ele retorna para você o A ao quadrado, ele retorna o A vezes B e retorna o B ao quadrado. Vocês estudaram isso lá em segundo grau, em álgebra, em outras coisas. Se a gente quisesse um polinômio de terceiro grau, seria 1.
o A, o B, o C, o A ao quadrado, o A vezes B, o A vezes C, o B vezes C, o A ao quadrado vezes B, o A ao quadrado vezes C, o A vezes B ao quadrado, o A vezes C ao quadrado, e assim por diante. B vezes C ao quadrado, blá, 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 blá. A ao cubo, B ao cubo, C ao cubo. Bom, vocês lembram dessa parte de matemática, que eu sei que todo mundo passou aí com 10 em álgebra. Então, bem simples aí, né? Foi isso mesmo? Todo mundo passou com 10 lá? Foi com quem que vocês cursaram? Com Carlos? Eu fui com o José Vando. Beleza. Meu EAD de álgebra foi horrível. Beleza. Ok. Mas, bem, para estudar Deep Learning precisa bastante álgebra. Para entender, né, a parte teórica. Para aplicar, é só pegar uma biblioteca e aplicar. Mas vocês estão entendendo aí mais ou menos as coisas. Aos pouquinhos a gente vai captando essas coisas, beleza? Vamos voltar. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, criei um objeto polyreg, que na verdade ele está criando para mim, é um objeto que vai gerar um novo X-train polinomial, como features. Então, eu aumento as minhas features, eu combino elas, tá? E aí o meu X-poly, agora, eu estou chamando X-poly em vez de X-train, tá? É um fit transform, né, do meu X-train. Na verdade, ele está transformando. Eu vou fazer o seguinte. Tá, eu gerei um novo X-train, tá? Que é esse que eu estou chamando de X-poly, que é uma transformação desses dados. Estou criando um novo regressor linear, porque é um regressor linear, um polinomial de maior ordem. E estou fazendo o treinamento, só que em vez de usar X-train aqui, eu estou usando X-poly, porque X-poly já é o X-train transformado nos features de segunda ordem. Eu vou rodar aqui, ele treinou já o modelo, vou criar um novo código só para a gente ver aqui, ó. O que é X-train para a gente? Head. É o nosso dataset. O que eu fiz aqui de errado? Ok. Não tem head, desculpa. Posso fazer isso. Todas as 5 linhas, todas as colunas. É porque não é um... Vou fazer melhor. Shape. Ok. Meu X-train tem 354 linhas, beleza? Por 13 colunas. 13 colunas são nossas features. E o meu X-poly, que é o X-train transformado, ou seja, ele combina os atributos. X-poly tem 105 colunas. É muito maior. Então, a gente tem um polinômio de segunda ordem para 13 atributos. Segundo o Scikit-learn, se a gente tem 2 a 2 aqui, ó, então, dois atributos se transformam em quantos? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 a gente despreza. Então, na verdade, se transforma em 5. Aí a gente faz... São 13, né? Então, o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o primeiro com o quarto, o primeiro com o quinto, o primeiro com o sexto, até o 13º. Depois, o segundo com o terceiro, o segundo com o quarto, o segundo com o cinco, e assim vai. E aí a gente vai excluir, obviamente, os repetidos, mas 13 vai gerar aqui uma linha gigantesca, ok? Por isso que deu 105 colunas. Eu suponho que esse regressor deve ser melhor, pelo menos, do que o linear simples, né? Mas vamos lá, vou fazer o cross-validation também, lá do meu X-train, que eu fiz, eu treinei o modelo, então é o modelo 3 agora, tá? Fazer o cross-validation do meu X-train e do Y-train. Onde é que eu tô aqui? Ah, tá. Para o linear. Deixa eu só ver uma coisa, pessoal. Deixa eu ver se você está errado, tá? Se eu tenho que colocar isso aqui. Faço o meu R2 também. Faço para o X-poly, faço o meu R2 para o predict, para o teste.
e faço meu RMS. Eu botei tudo aqui na mesma linha. Ok, calculou. Agora eu vou mandar exibir. Beleza. Ok, aparentemente deu. Olha lá, 0,68 foi melhor do que o linear simples, mas não foi melhor do que a árvore de decisão. O train 0,93 e 0,87 foi muito melhor do que a regressão linear simples, que a gente está fazendo um polinômio de segunda ordem. E o root mean square erro foi 3,25, também bem menor do que o do linear simples. Vamos comparar com o decision tree. Decision tree deu 3,93, aqui deu 3,25. Menor é melhor, lembra? E aqui em cima, maior é melhor. 9,387. 9387 está próximo aqui, mas está muito superior ao simples. Deixa eu só ver o que aconteceria se a gente fizesse um linear não de segunda ordem, mas de terceira ordem. Nem fiz, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que demore mais aqui. Se fosse de terceira ordem, calculou. Aqui é igual, né? Tem que dar 13. Agora, de 105, ele pulou para quantas? 560. É muito feature. Vamos ver se vai melhorar o desempenho também, né? Ou se foi só besteira. Melhorou. Tá alguma coisa calculada errada aqui, mas subiu muito aqui. Aqui deu erro. Não tá bom a parada. Não foi bom. Na verdade, deve ter algum problema de cálculo quando a gente bota tantas features desse jeito. Eu devo ter que mudar alguma coisa aqui para que isso funcione direitinho. Beleza. Pronto. E aí, por fim, agora, eu vou comparar o desempenho, né? Na verdade, uma terceira etapa no nosso workflow, a gente só criaria o modelo e treinaria, a quarta avaliaria. Aqui eu treinei e avaliei na mesma etapa. E agora eu vou só comparar todos eles. Para eu comparar, eu vou criar uma lista, na verdade, uma lista de listas, né? Com o nome do meu modelo, o erro médio quadrático, a raiz quadrada do erro médio quadrático, o valor R2 para o treinamento, o valor R2 para o teste e o cross-validation para cada um deles, tá? Então, o primeiro modelo foi o linear, o segundo foi regressão linear, o segundo foi uma regressão de árvore de decisão e o terceiro foi uma regressão polinomial de segunda ordem, tá? E tá aqui, eu só mudei, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu criei uma lista de listas para a gente plotar isso de um jeito legalzinho, tá? Vamos rodar aqui. Vou agrupar os valores de predição para gerar aquele displayzinho bonitinho. Então tá aqui, ó. É a tabela, modelo linear, erro médio quadrático, 4,56. Aqui, quanto menor, melhor, tá? 3,93 o árvore de decisão e 3,25 o polinomial. R2 score, 0,72 para o treino. Quanto maior, melhor aqui. Árvore de decisão, 0,93. Então, aqui é para o treinamento. Para o treinamento, quanto mais próximo do valor o meu modelo tiver, mais ele se adaptou aos meus dados de treinamento. Só que para a gente, o bom é ele generalizar, ou seja, ele ser muito bom no conjunto de treinamento, mas também ser muito bom no conjunto de teste. E no conjunto de teste, a gente tem, no conjunto de treinamento, regressão linear deu 0,72, no teste 0,75. Olha só que interessante, ele foi melhor generalizando do que no treinamento. Já a árvore de decisão, sempre acontece assim, a árvore de decisão. Ela é perfeita no conjunto de treinamento e ela foi melhor do que o anterior no conjunto de teste. Já o polinomial segunda ordem, ele foi muito bem, né? 93 aqui para o conjunto de treinamento, e ele foi muito bem também no conjunto de teste. Ele foi até melhor do que a árvore de decisão no conjunto de teste. E a validação cruzada para o conjunto de treinamento entre eles, muito próxima, o melhor foi a árvore de decisão e o menor foi esse aqui. Aí aqui são só dois gráficos que a gente mostra essas mesmas informações de uma maneira diferente, comparando, tá? Então, eu estou pedindo para ele fazer o predict, é um data frame, tá? Que eu criei aqui, com os dados, que é essa lista de listas, e eu coloquei o nome, né? Modelo, RMS, R2 Score Training Test. E Cross Validation, enfim.
Aqui eu estou só pedindo para ele ordenar, não ordenar no caso. No caso é ordenar de forma contrária, não ascendente. Professor, Esteja descendente. Pode falar, João. é possível a pessoa pegar uma árvore de decisão e, no meio da árvore de decisão, implementar uma árvore de Monte Carlos? Eu não confesso para você que eu nunca escutei falar sobre árvore de Monte Carlo. Árvore de Monte Carlo. Eu conheço o método de Monte Carlo, mas modelo de árvore de decisão. Eu tava lendo sobre meio que tomada de decisão também, ela vai aprendendo com o erro. É bem interessante. Eu conheço muito o método de Monte Carlo, que ele faz, é um método iterativo para poder, Mas depende tem da a tua árvore de aplicação. Monte Carlo. Tá, então no caso é uma espécie de árvore de decisão, só que ele usa o método de Monte Carlo para poder definir ela. Tá, eu não sei te dizer, como eu não conheço o método, né? Eu não saberia te dizer se no meio de uma árvore de decisão tu pode começar a treinar um outro tal. Possivelmente sim, porque para construir a árvore de decisão, você pega o primeiro atributo que tem a maior sensibilidade no conjunto de dados. O que isso quer dizer? A gente tenta pegar o primeiro atributo e ver todas as classes. Se eu encontro uma divisão naquele atributo que consegue dividir a maior parte dos elementos das duas classes, quando é uma classificação, né, quando não é regressão. Aí a gente pega essa primeira feature, ela é a mais importante. Aí a gente vai para um segundo nível, a gente pega uma outra feature, vai para um terceiro nível, e assim vai. Provavelmente estou supondo, tá certo? Não estou tentando criar na minha cabeça aqui uma associação de Monte Carlo com árvore de decisão. Num determinado nível, talvez você esquece os níveis superiores que você já usou, as features, mas se você ainda tem lá, sei lá, 10, 15 features, aí você aplica esse método de Monte Carlo para definir qual que seria aí a distribuição. Exatamente, é isso que eu estou pensando. Pronto, acredito que seja algo nesse sentido, deve ser possível. Agora, eu não sei qual seria não sei qual seria o ganho da aplicação, talvez se as features que ficaram para depois tivessem um comportamento melhor com o Monte Carlo, esse é um método híbrido, né, talvez, ou um método de treinamento de árvore de decisão, muito provavelmente, João. Valeu, não conhecia essa forma de desenvolver uma árvore de decisão, mas legal, um insight, interessante. O método de Monte Carlo, ele é muito estudado na programação dinâmica, que está muito associada à otimização na área de engenharia de produção, na área de computação, também tem, né, a parte de otimização, e são métodos custosos computacionalmente, são muito bons, mas são custosos computacionalmente para problemas reais. Mas ele deu origem também a um dos algoritmos que a gente usa muito hoje em dia, em inteligência artificial, chamado Reinforcement Learning. Então, depois do método Monte Carlo, a gente tem os métodos T-Lambda, e aí vem a inspiração para criar Reinforcement Learning. Bem interessante. Voltando aqui para o nosso mundo. Então, o que eu fiz aqui foi só sort values, está pedindo para o meu data frame predict reordenar os valores. Eu estou pedindo para ele reordenar em função da coluna cross validation. Então, ele vai colocar isso aqui, ó, em ordem descendente, porque está ascendente falso, então é descendente. Do maior para o menor, em ordem do cross validation. E vou pedir para plotar isso. Algo bem simples, um gráfico de... Então, vamos lá. Qual é o que tem a maior média de cross validation? É o decision tree. É verdade. É verdade, ó, 0,69. Então, nesse caso aqui, ó, quanto maior, melhor. Isso quer dizer que, pela métrica de cross-validation, o melhor modelo seria o decision tree. Depois, o polinomial de segunda ordem, depois o linear regression. Ok? É uma forma de eu dizer qual é o melhor modelo. Segundo a métrica cross-validation score, o decision tree é melhor. Aqui são só variações dessas mesmas coisas. Nesse caso, eu estou pedindo para plotar o R2 score para training e para o teste. Então, estou criando aqui um subplot, são dois plots em um, tá? Estou pedindo para ordenar os dados dessa tabelinha aqui, ó, em função do R2 score training.
primeiro, de forma descendente. Estou passando para um gráfico de barras, o R2 Score Training, R2, né, Score Training. Ok. E depois eu faço a mesma coisa para o teste. Vamos exibir. Nesse caso, mesma coisa. Quanto maior, melhor. O que ele está dizendo? Para o treinamento, o modelo que mais se aproximou do melhor valor durante o treinamento foi o Decision Tree. Depois o polinomial, depois o linear. Até então, se a gente compara com Cross Validation, está a mesma coisa. Decision, polinomial, regressão linear. Porém, quando a gente vem para o R2 na Vera, na real, o polinomial de segunda ordem tem um desempenho bem melhor do que o dos outros. Ó. Então, ele está ali perto de 90%, se pudesse dizer por cento, né? 0,9%. O outro está 0,82 alguma coisa, e outro 0,70 alguma coisa. Vamos comparar? R2 Score teste, 0,87, né? Polinomial segunda ordem, quase 0,9. Se quiser 82, 0,75. Então, pela métrica R2 Score na Vera, para os dados que são de generalização, que a gente quer realmente aplicar, o polinomial foi melhor. Então, se você tivesse que perguntar para mim, deixa eu rodar o Squared Root Mean Squared. Tá? Que doideira. Tá certo. Porque o Root Mean Squared... Ai, desculpa, galera. Negócio aqui no peito. Uma dor aqui, mas não é ataque cardíaco, não. Acho que é só... Acho que é gases no peito. Não sei se vocês já tiveram isso. Pode cirurgia, professor, lá que é melhor, vá. Vocês nunca tiveram, não? Assim, uma dor no peito que... Me dê logo um contato. Tá tendo um ataque cardíaco, mano. Só que é gases, assim, que dá às vezes no peito. Não sei se vocês já tiveram. Quem já teve... Já, A primeira vez que eu tive, eu achei que eu ia morrer. Eu chamei meu pai, eu era adolescente ainda. Pai, acho que eu vou morrer, meu coração. Vamos lá. Aí o gráfico, eu botei um gráfico de barras aqui. O root mean square erro, quanto menor, melhor. Porque quanto menor o erro médio quadrático, melhor. Passa logo onde eu tô, né? Agora, seu noção. Tô aqui no CI, galera, mas tô bem. É gases, eu conheço quando é gases. Quando for um ataque cardíaco, provavelmente eu não. Vocês nem vão me ver aqui. Eu vou cair aqui do lado. Vamos lá. Então, o regressão linear ele tem um maior valor para RMSE. Então, não é tão alto e nem é tão diferente comparado aos outros, porque, na verdade, aqui, lembrem-se que é a diferença do valor real pelo valor predito ao quadrado, a soma de todos eles, depois eu tiro a raiz quadrada disso tudo, tá? Então, o decision tree está no meio e o polinomial está o menor. Aí você pergunta, professor, qual deles é o melhor? Eu diria para vocês que nesses três, essa métrica aqui de cross-validation está relacionada a treinamento. Então, no cross-validation, o decision tree foi melhor, o polinomial foi menor. O decision tree é melhor. No R2 Score Training, o decision tree foi melhor. Só que no R2 Validation, aqui o teste mesmo, na verdade, o polinomial foi melhor. E na Vera aqui também, o RMSE, o polinomial foi melhor, porque quanto menor, melhor. Nesse caso, se eu tivesse que escolher entre os três, eu escolheria o polinomial de segunda ordem. Para este problema, para essa instância de execução. Pode ser que a gente execute de novo e tenha uma ligeira diferença. Eu vou até executar de novo, para a gente ver se vai mudar alguma coisa aqui. Tá dando... Vamos ao que importa. O que importa é o valor de teste, tá? É mais importante. Então, 325, 393 aqui. 087, 082. Eu vou salvar. Ok. Vou desconectar aqui o meu. Pronto.
desconectar aqui o meu servidor. É só para ele fechar a instância do Python toda, então não ter nenhuma coisa em cache, e vou reconectar. Então é como se eu tivesse realmente reiniciado a máquina. E é de fato, né? Eu estou criando outra máquina quando eu faço isso. Vamos rodar de novo para ver o que vai acontecer. Rodei. Como eu não estou colocando aquela random state, então ele não vai dar o mesmo valor, vai dar um valor diferente. Vou fazer tudo de novo aqui. Rodou. Rodou. Opa. Rodou. 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 Também. Eu não vou rodar esse aqui, ok? Eu não vou rodar esse de novo, tá? Só porque, para não dar aquela demora todinha, que vocês lembram, para poder gerar esse gráfico, ele processa muita coisa, demora pra caramba. Mas é só um gráfico, então não importa pra gente. Deixa eu só ver se eu deixei algum random state sem querer. Ah, não. Não, ó, eu comentei aqui, né? Não deixei random state. Então aqui rodou, aqui rodou. Up. Ok. 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 Tarará. Ó, deu diferente, ó. 5.27 tinha dado 4 em alguma coisa na primeira vez que a gente rodou. O que eu fiz de besteira aqui? Model 2 is not defined. Só pra esses erros que aparece, igual no exercício 3. Tá rodando e aparece esse negócio aí. Vai dar certo. Model 2 is not defined. O que eu fiz aqui, galera? Não rodei isso. Chamado bug. Model 2, Decision 3. Cross-validation 2, Model 2. Name, Model 2 is not defined. Mas tá definido aqui, né? Vai ficar doido. Vou até copiar e colar para... O bug do milênio chegou antes do tempo. Aê, rodou. Quem faz ao vivo. 4,87 mudou também. Tava dando 3 e alguma coisa. Vamos ver se mudou. Tá dando 3,25, né, anteriormente. Agora 5,45. Pô, mudou muito. Beleza, vamos ver. 5,45, 4,87. Foi o menor erro, foi Decision Tree agora. O polinomial, inclusive, deu um erro maior do que o Linear Regression. Beleza. Olha lá. Tem alguma coisa errada. Tá dando negativo o cross-validation do polinomial. Beleza. É desse modelo. O polinomial às vezes dá um probleminha. Decision Tree foi melhor. Decision Tree foi melhor. E Decision Tree foi melhor. Tá vendo? Nesse caso aqui, o Decision Tree foi melhor nessa execução. Tá. Aí eu pergunto para vocês, por que eu rodei tudo de novo e deu diferente? Pergunta séria. Respondam aí. Por causa da randomização dos dados? Exato. Muito provavelmente, nestes modelos, o maior fator de impacto é como a gente gera o X-train e o X-test, como a gente gera o conjunto de dados de treinamento e validação. É randômico, então isso pode acontecer. Um método ser melhor para um determinado conjunto do que outros. Porque para estes 3 modelos aqui, o que é a parte randômica são conjuntos de dados. Se for de redes neurais artificiais, se fosse redes neurais artificiais, aí tem um outro componente que é a randomização nos valores dos pesos sinápticos. A gente ainda vai falar disso, tá? Mas neste caso aqui,
não é isso, são só o conjunto de dados. Se a gente rodar tudo de novo, vai dar valor diferente de novo. Mas eu deixo para vocês. Ok, pessoal? Então, o que a gente fez aqui, na verdade? A gente predisse o valor de imóveis em determinadas regiões a partir desse conjunto de características. Beleza? De Creuza? Dúvida? Dúvida? Peraí. Por enquanto, não sabe na prática. Beleza, só Vou na botar na prática. prática, vou manipular esse negócio. Mas eu quero terminar o terceiro ainda. Tá, vamos lá. Eu posso escolher, na verdade, o que... Opa, isso aqui está escrito errado, galera. Não é Airbnb. Inicialmente, eu queria fazer com vocês essa aula com os dados do Airbnb. Só que é muito mais trabalhoso pré-processar os dados do Airbnb. Mas vocês podem, se quiserem, processar os dados do Airbnb. Deixa eu procurar aqui para vocês. Eu deixei até salvo aqui. Como que vocês poderiam baixar esses dados do Airbnb? Olha só que legal. Eu posso escolher duas coisas para vocês fazerem. A gente não vai fazer hoje, 2h45 já. Eu vou passar para vocês, vocês vão fazer, tá? Eu gostaria muito que vocês tentassem resolver esse mesmo problema aqui com outros modelos. Aí fica bem simples, que na verdade é só ir na parte do código que muda os modelos e vocês poderiam usar outros modelos, como, por exemplo, deixa eu ver aqui, poderia ser eu usei árvore de decisão, vocês poderiam colocar Random Forest, que são várias árvores de decisões. Poderia usar Support Vector Regressor e outros. E também, poderia pedir que vocês fizessem uma coisa muito parecida com essa, eu acho que é mais vantagem, tá? Só que em vez de usar as casas, o dataset da cidade de Boston, vocês poderiam usar esse outro dataset. Teria que adaptar todo o código. Learn, datasets, import, load. Deixa eu autocompletar. Boston. Cadê o de Califórnia? Eu acho que essa versão desse scikit-learn aqui não tem o da Califórnia. Load. California. House. Up. Datasets. Cadê vocês? Achou. Datasets. Fetch. Ok, é porque não é o load. É o fetch California Housing. Aqui. É porque ele baixa da internet. Não está junto do arquivo, provavelmente porque esse dataset é maior. Aí, na verdade, só mudaria aqui alguma coisinha, mais ou menos assim. Fetch California Housing. Então, Califórnia. Poderia ser o fetch. Deixa eu ver se ele deixa. Aí ele baixa, ó. Download, tá vendo? Já fez o download, já tá aqui. A gente pode tentar ver um pouquinho desse Califórnia. California. Description. Olha só que legal. Olha lá. Dataset de Califórnia. Por isso que ele baixa. Por isso que não tá junto com a biblioteca, porque é grande ele. Ele tem 20.640 valores. E é legal que aqui é realmente o valor das casas. O de Boston é tentar avaliar considerando mais critérios de região, preço médio. É muito para uma prefeitura calcular IPTU. Esse aqui não. É realmente valor da casa. Aí olha só que legal. Quais são os atributos? São poucos atributos, só tem 8, ó, bem menos do que o outro. Então, median income in block, aqui é o valor médio
receita. Block é quarteirão, tá? Lá na Califórnia. Block é quarteirão. Quarteirão. Não é bairro. Bairro é neighborhood. Aqui é block, é o quarteirão. Aí, porque ele está usando o preço por quarteirão? É muito provável que em determinada região ali, um quarteirão seja próximo de um outro bairro, e isso faça com que o valor seja absurdamente diferente. Mas, median house age, a média da idade, de quanto tempo tem a construção daquele quarteirão, a quantidade média de quartos, a quantidade de rooms, de cômodos ou de salas, a quantidade média de quartos, a população do quarteirão, a ocupação média das casas. Então, se é um quarteirão que as casas são muito ocupadas, ou seja, tem muita gente por casa, provavelmente é uma região que tem muito prédio, ou as moradias tem muita população ali, não é tão calmo. A latitude e a longitude do quarteirão, ou seja, ele está considerando o quarteirão. Tá? E aqui são as features. Tem o target, que é o valor das casas, aí ele explica, né, o que é cada coisa. Mas, bem, é uma forma aí de vocês... Seria interessante refazer, só que usar o Califórnia em vez do... Vou deletar aqui essa parte, para não dar problema quando eu for partilhar com vocês, tá? Em vez de usar o de Boston. E aí usaria esses métodos lineares que eu apresentei e mais 2. Seria uma boa atividade para vocês. Vou passar isso para vocês. Só uma coisa que eu não mostrei. Eu queria ter feito esse mesmo experimento quando eu estava projetando essa atividade com os dados do IBIS, do Airbnb. Para calcular o valor de uma casa no Airbnb dado alguns fatores, tá? Vocês podem fazer isso se quiserem, se sentirem aptos aí, tá? O que eu fiz? Que besteira. Não. Cadê? Aqui. Tem esse site aqui, ó, chamado Inside Airbnb. Acho que vocês estão vendo. Não sei o que eu coloquei na frente. Pronto. Inside Airbnb. Aqui vocês têm acesso a informações sobre o Airbnb, o serviço de hospedagem, tá? E tem acesso a um conjunto de banco de dados. Não é todo o conjunto de banco de dados do Airbnb, claro, mas eles deixam livres para que as pessoas experimentem e eles tirem vantagem em cima dos experimentos das pessoas, né? Então, aqui, vamos supor que get the data. Então, você pode escolher uma cidade, tem do Rio de Janeiro, por exemplo. Deixa eu ver aqui se ele Rio de Janeiro, no Brasil. Então, olha lá, o último conjunto de dados que ele tem do Rio de Janeiro é de 22 de julho de 2020. Aqui o listings tem um arquivo com listas detalhadas de dados do Rio de Janeiro. Calendar tem uma descrição das hospedagens do Rio de Janeiro na perspectiva de calendário. Reviews são os comentários das hospedagens, no caso de uma quantidade de casas, né? Não é de tudo, mas dos reviews é o índice, tá? Positivo, muito positivo, não, ruim, mal, etc. E aqui um sumário review, Aqui são pedaços de códigos e a explicação dos códigos, beleza? Então dá para fazer muita coisa. Aqui até a geolocalização de cada uma das residências ou hospedagens que tem lá no Airbnb. É um conjunto de dados bem grande, só que vocês têm que fazer muito processamento antes. Aí não vou usar porque vai dar mais dor de cabeça. Vocês entenderem os pré-processamentos do que é o que é importante, que é o modelo, tá? Mas se quiserem se aprofundar, mete a cara aí, se tiver dúvida, pode perguntar. Mas beleza, eu vou reformular a atividade aqui, ia ser só para replicar isso com os dados, mas é melhor a gente fazer o do Califórnia, vai ser bem legal. Aí eu mando para vocês. Ok, senhores, alguma dúvida até então? Ou posso tomar café? Café é bom. Pessoalmente frio. Só queria um sorvete agora, o calor tá grande. Então corre atrás. Bom, eu vou encerrar então. Deixa eu só aproveitar para fazer o screen aqui da lista de presença de hoje. Ivan, agora a bira tá quente, tá, Ivan? Meu amigo, aqui tá torrando, velho.
Qual é a cidade aí, viu? Guarabira. Beleza. Pois eu vim para areia, viu? Que eu tô aqui em areia. Eu não tava Ah, é aguentando bom mais demais. não. O mar é top demais, tá doido. Não tava aguentando mais uma pessoa, não, meu amigo. Quente. Professor, Grama do vizinho é sempre melhor, né? Pode dizer, Professor, Amanda. Pode dizer. professor, as atividades do Classroom para enviar o código do Colab já tá funcionando? A primeira tá. As outras é que ainda não. Vou pegar e vou colocar para vocês lá mandarem. Beleza, Amanda? Tá certo. A primeira tá. Professor, Ok. diga, vamos aí pra ajeitar aquele bugzinho que tá aparecendo lá no código. Aham, Diga uma é só- hora e o dia. Vamos, só um instante. Eu vou parar a gravação para não. Depois eu vou compartilhar esse vídeo, aí quem estiver assistindo não precisa entrar nesses detalhes. Só um instantinho. Parando a gravação. 1, 2, 3. Tchau.